Agora sim, então, vamos dar início ao nosso ato solene da visita técnica para verificação em loco da situação de andamento da obra pública de construção e manutenção da BR-285, trecho catarinense da Serra da Rocinha. E para a gente, então, começar os trabalhos, convidamos a deputada federal Giovânia de Sá, ela que é integrante da Comissão de Obras Paralisadas e Inacabadas do país, autora do requerimento que dá origem a este ato e também coordenadora desta visita para compor a mesa e conduzir os trabalhos deste evento. Meu bom dia a todas, a todos que aqui se encontram. É um momento muito importante para o sul de Santa Catarina. Gostaríamos até de ter mais lugar, mas realmente lotou, e isso mostra a força do sul, a importância dessa obra. Eu declaro, então, aberta a visita técnica para averiguar em loco a situação em andamento da obra pública de construção e manutenção do trecho catarinense da BR-285, em atendimento ao requerimento de número 25 de 2023, de minha autoria, e aprovado pela Comissão Externa de Obras Inacabadas e Paralisadas da Câmara dos Deputados. É o propósito dessa comissão acompanhar e monitorar obras públicas paralisadas e inacabadas no país, e, desse modo, encontrar soluções destas obras. No caso em questão, a finalização catarinense da BR-285, ela significa a melhoria na qualidade de vida daqueles que necessitam transitar pela rodovia, bem como o desenvolvimento econômico da região. E eu vou, nesse momento, colocar como que isso acontece. A Câmara dos Deputados, pela primeira vez, criou uma comissão temporária que vai averiguar todas as obras inacabadas no país. A BR-285, ela é um exemplo do que acontece na 282, na 470, na 163. Mas é claro que qualquer parlamentar luta, doutor Alisson, pela sua região. E eu solicitei, e eu gostaria já de fazer um agradecimento à presidente da Câmara, que é a deputada Flávia Moraes, do Estado de Goiás, que, por unanimidade, aprovou a vinda da comissão até Timbé do Sul. E tivemos a iniciativa de fazer na Câmara Municipal de Vereadores, exatamente porque é a Casa do Povo, né? E eu quero agradecer já, e vou chamar para compor a mesa os integrantes, mas a presidente da Câmara, a Renata, né, Renata, que nos recebe, nos acolhe. A gente sabe que não tem lugar para todos, e todos que aqui estão são autoridades, vereadores, prefeitos da região, que nós vamos citar ao longo dessa audiência. E, finalizando, nós vamos abrir a palavra para quem desejar, vai passar uma lista, e também, após, nós vamos até a Serra da Rocinha, para, no trecho catarinense, ver como está a obra, depois da apresentação aqui do DENIT. E realizaremos aqui a exposição e discussão sobre as obras no trecho catarinense. Encerradas, nos colocamos, deslocamos para a rodovia, entre Timbé do Sul, Santa Catarina, e a divisa com o Rio Grande do Sul. Inclusive, prefeitos do Rio Grande do Sul estavam descendo, mas está fechada, né? E a gente tem que respeitar, né, doutor Alisson? Ali no Rio Grande do Sul, e não conseguiram estar aqui, porque eu estou também com uma iniciativa envolvendo os deputados do Rio Grande do Sul, para a gente agilizar o lado do Rio Grande do Sul também. Isso vai até a Argentina. Eu agradeço aqui a presidente da Câmara, a Renata, de Timbé do Sul, e na oportunidade de realizarmos essa mesa redonda, que tem por finalidade subsidiar a visita da comissão externa, sendo que, após essa visita, eu terei que apresentar um relatório ali na Câmara Federal dessa visita técnica.
E eu quero convidar aqui para compor a mesa e que recebam com muito carinho. E eu quero dizer que os que vão estar compondo é porque estarão apresentando alguns dados, principalmente o DENIT. Mas todos aqui são autoridades e de forma, eu sei que todos aqui estarão representados. Eu gostaria de receber com muito carinho aqui a nossa presidente da Casa Legislativa, Renata, com uma salva de palmas, Renata Rovares Biava. Também o prefeito anfitrião, que quero agradecer o carinho, o empenho aqui, e que sempre está aguerrida em Brasília, várias reuniões já fizemos, né? Nosso querido Betinho, prefeito Roberto Biava, prefeito de Timbé do Sul. Em nome de todos os prefeitos da MESC, e assim que as cadeiras forem desocupando, eu peço para os prefeitos, outros, os vereadores, ocupando também as cadeiras. Eu convido aqui o prefeito de Santa Rosa do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, prefeito Almides Silva da Rosa. E eu convido aqui também alguém que está comigo nessa luta, desde quando assumiu o seu primeiro mandato na Câmara Federal, o meu amigo e secretário hoje de Estado, deputado Ricardo Guides, secretário do Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Obrigada, deputado, por se fazer presente e somar aí a nossa luta. Eu quero convidar aqui também o vice-presidente, nosso vice-presidente, que representa o Sérgio, presidente da FACISC, Pedro. Eu não vou dizer o sobrenome, porque, desculpa, eu não consigo, Pedro. Vice-presidente da Regional Sul, da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Pedro, por favor, chegue até a mesa. Está aqui uma salva de palmas ao Pedro, que representa nesse ato o presidente Sérgio Rodrigues Alves. Mas eu também convido para estar à mesa o Alisson Rodrigo de Andrade, que é o nosso superintendente regional do DENIT do Estado de Santa Catarina. Obrigada, doutor Alisson. Uma salva de palmas. E ele que estará aqui fazendo as explanações dessa importante obra para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que estava semana passada em Brasília, no Ministério, né, lá trabalhando, claro, que trabalha muito lá também, e que estava pegando todas as informações, mas tem um conhecimento da obra por já estar trabalhando há muito tempo. Mas convido também, e que será alvo de perguntas aqui junto com o Alisson, o Isaldo Carlos, também não vou dizer o nome, sobrenome aqui é difícil, Condlat. Está aqui, coordenador de Engenharia Terrestre do DENIT no Estado de Santa Catarina. Convido também o coordenador de Engenharia Terrestre, Névio Antônio Carvalho. Por favor, Névio. Convido também, todas as autoridades estão aqui representadas, quem não pôde vir, dos deputados federais e estaduais, mas eu convido para estar à mesa, representando a Assembleia Legislativa, deputado que é da região, também está junto conosco nessa luta, deputado Tiago Zilli. Por favor, deputado. Também um grande guerreiro aí, junto com a gente, na Assembleia Legislativa da região também. Por favor, deputado Zé Milton Schaeffer. Eu quero agradecer muitíssimo à imprensa. Nós temos aqui, se eu fosse citar toda a imprensa presente, nós ficaríamos a manhã inteira. E eu tenho falado na imprensa, hoje pela manhã foram muitas rádios, eu tenho falado da importância da imprensa. E por que eu quero ressaltar? Porque eles são responsáveis, vereadores, vereadoras, prefeitos, de levar a informação até a ponta. Aqui é a representatividade, mas o alcance que a imprensa tem, desde TV, rádio, redes sociais, ela é muito grande. Então, vocês têm essa responsabilidade de trazer a informação com neutralidade e fidedignidade. Então, meu muito obrigada. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas à nossa imprensa aqui presente. Tem ainda cadeiras aqui sobrando? E eu gostaria, lá atrás tem mais duas, aqui tem 3. Prefeitos aqui que estiverem presentes, né, as vereadoras, vereadores, por favor, ocupem, porque aí o pessoal consegue também chegar até aqui mais próximo. Eu gostaria de citar aqui, pedir uma salva de palmas ao nosso amigo Ademir José Honorato, que representa o governador
do Estado de Santa Catarina, e vai levar as informações, e secretário de Infraestrutura, o nosso Gerry Adriano. Uma salva de palmas, obrigada, Ademir Honorato. André Fernandes, que é o assessor especial da Casa Civil. André, tá aí? Ah, tá lá, André Fernandes, uma salva de palmas. Obrigada por representar aqui o nosso secretário e deputado Soratinho. Acélio Baesso, que é o vice-prefeito de Timbé do Sul, está aqui, já nos cumprimentou, obrigada. Rogério Frigo, prefeito da cidade de Nova Veneza, muito obrigada, prefeito mesmo da ANREC, está aqui nos apoiando, muito obrigada. Também o prefeito Frank Salvaro, da cidade de Siderópolis, também da nossa região da ANREC. Paulo Joel Bernard, secretário parlamentar do deputado Volney Weber. Também Enaldo Júnior, presidente da Acivale. Onde é que está o Enaldo aqui? Está ali? Ah, está lá. Enaldo, por favor, tem lugar ali, Enaldo. Valcir José Zanetti, presidente da ASIC. Valcir, obrigada. O Pedro aqui representa todas as entidades empresariais, mas a FACISC, Pedro, e as associações comerciais e industriais, todas tinham, lá na pré-eleição, né, Ricardo? Deputado Zilli, deputado Zé Milton, a BR-285 era uma das prioridades. Então, a importância de ressaltar a presença de vocês aqui, todos os empresários presentes. O Jadiel Bosa dela, que representa aqui, que é o diretor da CIVA, que é da nossa região aqui da AMESC. O Édio Júnior, presidente também da CIVA. Ah, o diretor é o Jadiel. E o Édio, presidente. O Robson Pisolo, que é o assessor da deputada Júlia Zanata. O Gilberto, que é chefe de gabinete da SCPAR, de Imbituba, que contempla, obrigada, Gilberto, que contempla também o nosso porto, mas temos representante do porto. O Gedson Moraes, assessor da diretoria da SCPAR, de Imbituba. Ana Paula Rocha, presidente da Astur, de Timbé do Sul. Lembrando que o turismo será também muito beneficiado com a finalização. Jadiel Aguiar, presidente do Conselho de Turismo de Bom Jesus, né? Está aqui também, do prefeito de Bom Jesus. Obrigada, já nos encontramos várias vezes. Podeis assentar, vocês estão na mesa, porque é bastante gente para citar. Todos são autoridades. O Pedro, vice-presidente regional sul da FACISC, que já chamei. O Gediel Floriano, diretor Geoparque, Canyons do Sul, também fundamental, né? Que, inclusive, a gente tem aí hoje o título da Unesco, né? Contemplados aí pelos geoparques. O Ademilson, diretor FCDL, o André Santiago, presidente do CDL de Criciúma, que está aqui também, Rogério Feller, presidente da ACIV, Pedro Alexandre, presidente do PSDB de Timbé do Sul. O Robson Coelho, que é da cidade de Itajaí, que representa aqui, que é secretário adjunto do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada, Robson. O Rivaldo Geller, diretor do Hospital de Santo Antônio de Timbé do Sul. Elias Donadel, que é o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Timbé do Sul. Vilmar Mafiolete, secretário de Saúde, Timbé do Sul. Fernando Pisolo, que é secretário de Educação, Timbé do Sul. Gelson Correia, vereador de Timbé do Sul. Dalto Bortolotto, que acompanha o prefeito Rogério Frigo, vereador na cidade de Nova Veneza. Salete Mondardo, que é vereadora de Timbé do Sul. Wilson Luiz Borges, vereador de Timbé do Sul. Elias, Timbé do Sul, vereador aqui na cidade. Coelho Silva, secretário de Administração e Finanças de Timbé do Sul. Valdecir, secretário de Agricultura de Timbé do Sul. Fabrício Tomé, assessor do deputado Pepe Colasso. Deputado Zé Milton já está aqui. Ideraldo, que é assessor do deputado Tiago Zilli, que acompanha o deputado. Jonas, que é o presidente da Associação de Nova Veneza. Daiane, que é do jornal Imigrantes. Luiz Cunha, presidente da Associação do Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul. Vanderlei Souza, vereador de Balneário Arroio do Silva. Fabiano, diretor do SAMAI. Juraci de Favre, prefeito, o prefeito de Morro Grande, que está aqui também, obrigada. A Tainá
vereadora de Timbé do Sul, Alan, vereador de Balneário Arroio do Silva, o Birajara, que é vice-presidente regional da FACISC, e o Pedro está aqui representando toda a FACISC, todas as entidades, a Tatiane, vereadora do Morro Grande, o Jader, vereador do Morro Grande, a Adelor, presidente da ACIJAM, e o deputado Zé Milton, Evandro Scaini, prefeito do Arroio do Silva, o Frank já coloquei, prefeito de Siderópolis, prefeito do Ermo, prefeito Paulo Della Vecchia, César, prefeito de Araranguá, uma das maiores cidades aqui da região da MESC, obrigada, César, o Rosevaldo, prefeito de Imbituba, querendo ou não, vão ser os grandes beneficiados com essa obra, obrigado, prefeito Rosevaldo, o Juraci, prefeito em exercício do Morro Grande, gente, é toda a plateia aqui, é toda a autoridade, né? Prefeito e vereadores, mas a gente precisa citá-los. O Matheus, que é o representante deputada Ana Paula Lima, Luiz Luciele, vereador do Turvo, Luiz, muito obrigada, Luiz, o Vitinho, Almides, prefeito de Santa Rosa já está aqui, já citei também, Fabrício Tomé, assessor do PP Colasso, Sadi Vieira, vereador de Timbé, Giovanni Carlesse, vereador de Turvo, Adenilson Castelli, diretor FCDL, e Aires Simão. Eu peço uma salva de palmas a toda a plateia, a todos vocês. Tem uma cadeira atrás do Valcir, tem 2 cadeiras, e se eu puder pedir, por favor, nós vamos ser rápidos, tá? Mas, se puderem, quem está aqui, chegar lá atrás e se colocar ao lado ali, se alguém puder auxiliar para esse pessoal, Cachoeira, auxilia o pessoal para entrar, sabe por quê? Tem gente lá fora que não está conseguindo entrar. Se esse pessoal for lá atrás, e ali atrás ali do pessoal da Globo, NSC ali, eu gostaria muito de pedir isso, por favor. Tá? Pessoal, eu não quero demorar, mas já demorei. Nós vamos aqui dar a palavra para a abertura, e eu vou fazer de forma bem formal, a Renata, que vai nos acolher. Prefeito Evandro, tem uma cadeira ali do lado do Ilha, faz favor. Em seguida, para o Betinho, eu abro a palavra para todos os representantes, mas o que nós queremos ouvir está aqui, é o DENIT. Né? Então, será uma palavra rápida, se eu puder, né, contar com a compreensão de todos, porque o objetivo realmente é nós subir a serra daqui a pouco, certo? E a imprensa terá, sim, um espaço aqui para fazer as perguntas que precisam serem feitas, tá bom? Passo, então, a palavra à nossa presidente do Legislativo e obrigada, querida, por nos receber tão bem aqui nessa manhã. Muito obrigada. Eu é que agradeço, né, o convite, deputada. Bom dia a todos. Em nome de todos os vereadores dessa casa, agradeço a presença de todos vocês neste evento tão importante para o desenvolvimento do nosso município e de todo o extremo sul catarinense. Obrigada ao DENIT, obrigada a deputados que estão sempre à luta, né, nessa finalidade, dessa conclusão da obra, prefeito municipal, Roberto Biava, em especial também a anfitriã deste encontro, a deputada Giovana de Sá, deputada federal Giovana de Sá, que muito bem representa a mulher no cenário político do nosso país. Muito obrigada a todos. E ela levou a sério esse negócio rapidinho, né? Obrigada. Agora o nosso anfitrião, o prefeito Betinho, que deu todo o suporte no fim de semana. Obrigada, Betinho, mas esse aqui está na luta. E eu sei as correrias para que isso aconteça, né? Obrigada, Betinho. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente queria cumprimentar a Giovana e, ao mesmo tempo, agradecer pela luta que está fazendo em prol da 285. Presidente dessa casa, ao DENIT, aos meus 2 amigos deputados estaduais, Tiago e Zé Milton, pela região, e aos deputados federais, além da Giovana, Ricardo, que hoje é secretário, enfim, todas as pessoas envolvidas para que a 285 saia do papel. Queria dizer que nós, do Timbé, estamos desde 2016, 2017, que assumimos a prefeitura, vindo com data de inauguração, e isso não acontece. Sei da aflição da sociedade, sei dos meus vereadores, os 9, quanto são cobrados e quanto me cobram quando a inauguração da 285. Queria que isso acontecesse quanto mais rápido possível. Também queria aqui agradecer
a presença de todos os prefeitos, em nome do Amildes, nosso presidente da MESC, pelo apoio que tem nos dado, sempre quando fala em 285. Dar as boas-vindas a todos, agradecer à imprensa que incansavelmente tem nos apoiado nesse grande trabalho que é o término da 285. Obrigados a todos e boa visita à 285. Passo aqui a palavra ao nosso presidente hoje da MESC, prefeito Almides, da cidade de Santa Rosa do Sul. Bom dia a todos e a todas. De uma forma especial, acolher bem aqui o pessoal do DENIT, dizer que a MESC, no extremo sul catarinense, vem sendo reconhecida não só pelo governo federal, mas pelos governos de estado, como uma terra de frutos fortes. Temos uma situação geográfica muito importante aqui na nossa região, que é a serra e o mar em curto espaço. Um raio de 45 quilômetros, nós conseguimos desfrutar dessas belezas. Somos hoje, Betinho, reconhecido, e os prefeitos estão aqui, como os caminhos do Quênia e o caminho do Geoparque, reconhecido pela Unesco. Então, a importância que nós temos hoje, Beto, mais precisamente aqui no teu município, é estarmos lutando junto. Está aqui a força política da região abraçada a essa causa, da importância que é para o caminho de desenvolvimento. E também não poderia deixar aqui de agradecer a nossa deputada federal, Giovana de Sá, que é uma líder nata aqui da nossa região, juntamente com o nosso Ricardo, que é deputado e agora se encontra como secretário de Estado, dizer que é importante nós ter representantes fortes na região e que leve muito bem a mensagem de otimismo que nós vamos sair daqui hoje, sinceramente, e mais forte, sabendo que isso tudo pode acontecer de uma forma mais tranquila. Mas não poderia me deixar aqui de agradecer esses nossos 2 deputados, que têm se demonstrado deputados estaduais, líderes e focados no Vale do Araranguá. Muito obrigado, tanto o Jamilton, nosso Thiago Zilli, e a força política que estão aqui na região, voltada para o desenvolvimento. Um abraço especial a todos os prefeitos da MESC e às pessoas que nos dão a honra hoje de estar aqui, nesse pedacinho que é a nossa fronteira do gaúcho importante, que é reconhecida como uma das serras mais bonitas que tem, que se tornar a 285. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, prefeito Almides. Eu vou passar agora ao deputado Ricardo Guide, secretário de Estado. E desde quando chegamos lá, né, Ricardo? Todo ano a gente tinha promessa de inaugurar, de entregar. E até hoje a gente não conseguiu isso. E quando eu vi a obras inacabadas lá, eu disse, é agora que nós vamos finalizar essa 285. Se não for agora, não vai ser mais. Então, obrigada, Ricardo, por estar aqui. Isso mostra a importância também para ti, de toda a nossa região. Obrigado, vou passar para ti. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Uma alegria poder estar aqui em Timbé do Sul mais uma vez. Gostaríamos de estar aqui já para a inauguração da obra, né? Uma obra que se estende há muitos anos, mas acredito que a gente tem agora estar muito próximo da finalização. Então, cumprimentar a deputada Giovana de Sá, parabenizá-la pela iniciativa desta reunião, cumprimentar todas as autoridades e a todos os presentes aqui, e vejo que o número de autoridades mostra como essa obra é importante para a nossa região, prefeito Betinho, prefeito César, prefeito Frigo, prefeito Rosevaldo, prefeito Evandro, prefeito de Ermo também aqui, estou vendo, inúmeros outros prefeitos, né, cumprimentar a todos, né, os nossos deputados estaduais, Milton, Thiago Zilli, também que tão bem representam a região da MESC, representando da FACISC, da SIC, aqui o Valcir, lá da nossa cidade, inúmeros vereadores, prefeito Almides aqui junto conosco, né, então cumprimentar também os representantes do DENIT, o Alisson, o Isaldo e o Névio, né, e sem dúvida nenhuma uma pauta que é muito importante para todos nós. Me lembro já no mandato passado, desde o início do mandato, a minha primeira audiência com o ministro foi para tratar desse assunto, a última do outro mandato também, ainda no início desse mandato estivemos com o ministro Renan, também tratando dessa pauta, e uma pauta que nos preocupa muito, porque desde o segundo ano do outro mandato já se falava que ia ser terminado. O ministro chegou a vir aqui, fizemos uma visita em loco, o ministro saiu falando que entregaria a obra em dezembro, e eu conheci alguns engenheiros aqui da obra, que são lá de Criciúma, e falavam que com as condições positivas seria só em julho do ano seguinte.
e de lá para cá já se passaram mais de 2 anos, né? E infelizmente a obra ainda não está pronta. De lá para cá, eu me lembro as reuniões do Fórum Parlamentar Catarinense, onde estava eu, a deputada Giovana, o deputado Daniel, lutando pelos recursos, e sempre que a gente fazia uma consulta ao DENIT, se falava, falta 20 milhões. A gente ia lá e conseguia botar os 20 milhões no orçamento. E daí passava o ano, a obra andava, gastava-se o dinheiro e não terminava. E isso ocorreu durante 3 anos, né, Giovana? Foi. Agora, juntamente, também a primeira reunião do fórum, eu, você, deputado Daniel, deputada Júlia, também tratando do assunto, né, que é uma prioridade para a bancada do Sul, e por conta disso virou uma prioridade da bancada federal catarinense, né? Então a gente precisa saber o que está faltando. Vamos conseguir inaugurar esse ano, como sempre foi falado, como a gente espera, né? E mais do que isso também, em que situação que está o trecho gaúcho, que é tão importante aqui para Santa Catarina, assim como é para o Rio Grande do Sul, mas que cria todo esse corredor de desenvolvimento, né, entre a Serra Gaúcha e o Porto de Imbituba. E acho que a gente já tem que começar a falar de uma outra questão também, que é de Timbé até a BR-101, que é um problema que vai vir mais à frente, né? Claro que a gente primeiro tem que terminar o que já está fazendo, mas é algo que a gente necessita começar a tratar, porque também, com certeza, não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então, agradecer a presença do Alisson, do Isaldo, do Névio, todas as lideranças que mostram o quão é importante esse assunto para todos nós, né? E parabenizar mais uma vez a deputada Giovana pela iniciativa. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigada, Ricardo. Pode passar. Aqui o nosso querido deputado já foi prefeito e sabe muito bem das nossas lutas e defende, trabalha. Obrigada, Tiago, por estar aqui somando força. Passo a palavra para Vossa Excelência. Muito bom dia, senhoras e senhores. Deputada Giovana, nós que agradecemos a oportunidade que a senhora está fazendo de trazer uma audiência pública, uma audiência festiva, que eu acho que temos que superar aquele tempo que se demorou, porque nós estamos vendo agora a conclusão de sonho de uma luta de muitas pessoas aqui hoje representado. Então, com respeito até pelo tempo, sinto-se todos cumprimentados, em nome da deputada Giovana de Sá, em nome da Renata, presidente da Câmara, cumprimentar todos os vereadores, agradecer ao DENIT o trabalho técnico que tem nos prestado durante todo esse tempo. Prefeito, está se contente, né, prefeito? Vai realizar um sonho, vai botar o nome na placa lá, né, homenageando todos que lutaram por aqui pela essa história. O nosso presidente da MESC, o Almides, também. O deputado Ricardo Guide, vamos precisar bastante dele agora no meio ambiente, liberações e o trabalho que está fazendo. Né? O deputado Zé Milton, nosso colega lá da Assembleia, lutando aqui pela região, também representante aqui, todas as pessoas. Ver a força do empresariado, das pessoas que lutam, ver a ANREC aqui presente, César, que nasceu em Timbé, timbéense, está aqui, prefeito de Aranguá, prefeito Júnior do Porto, está lá o representante, também o chefe de gabinete, ver as vereadoras aqui, ver as pessoas que lutaram. Deputada Giovana, há 35 anos atrás, eu fazia as entregas na Serra de caminhão, saía cedo daqui, então nós conhecemos bastante aquilo ali. Timbé tem uma oportunidade que a gente lutou, esperou por isso muito tempo. Timbé era final de linha, as pessoas já não estavam mais vindo para Timbé. Agora ficou um corredor, já mudou a história do Timbé antes de ela ser inaugurada. Então, eu acho que nós temos que agradecer a todos. A gente tem que lembrar aqueles que lutaram lá do início, a CIVA, a SIC que está aqui presente, representando, né, os vereadores, deputados, prefeitos que passaram aqui em nome do Vanildo, todos os ex-prefeitos que lutaram também, todas as pessoas. E a gente sabe do carinho que a região de Timbé tem e o agradecimento que nós temos por todas as pessoas, os deputados federais, sim, todos eles. O deputado Benedetti, o deputado Edinho, perfeito, o nosso governador, não é? O Jorginho Melo, também nos ajudou, todos os senadores. Isso mostra, a deputada Ângela Amin, o senador, o Amin, lutaram junto lá. Foi. Então, a gente lembra agora o nome, mas agradecer a todos, porque todos defenderam e todos querem que essa obra termine e que a nossa região seja contemplada, e vai ser. Obrigado a todos. Olha, estamos aqui ansiosos para ver a apresentação e depois seguir até a Serra para ver toda essa obra. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Só dizer que lá na Assembleia também estamos fazendo um trabalho grande com a Comissão dos Assuntos Municipais, também para ajudar o governador Jorginho a destravar obras. Aprovamos
lá semana passada, o projeto de lei 291, a aprovação de todos os deputados, o Ademirzinho aqui com o GR da infraestrutura fazendo um grande trabalho, porque quando uma obra para, todas as pessoas perdem com isso. O município, o prefeito, que é cobrado. Então, as obras têm que acontecer. E fizemos uma comissão também. Pega o microfone, por favor. Ali, tá ali. Bota um pouquinho. Isso. Alô. Fizemos também uma comissão de assuntos municipais e tivemos o apoio de todos os deputados. Quero agradecer aqui, né, o deputado Zé Milton, Volney Weber, na bancada do Sul, Rodrigo Inoto, todos, para que essas obras acontecessem. E agora a gente vê isso. E o sonho, claro, a cereja do bolo. Então, parabéns, Giovana, por essa Obrigada. audiência. Nos agradecemos e colocamos à disposição. Obrigado. Obrigada, deputado Thiago Zilli. Passo a palavra também ao deputado José Milton Chefe, que representa a região. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputada e coordenadora. Já inicio cumprimentando a senhora, né, pelo comprometimento com a obra, pela luta incansável. E quero ser bem econômico aqui nas palavras, mas ressaltar em nome da Renata a todos os vereadores e vereadoras e mulheres aqui presentes, prefeito Beto Biava, a todos os prefeitos que nós temos aqui de Imbituba até Santa Rosa do Sul, né, que estão presentes, as lideranças empresariais, através da FACISC, da ACIVA, da ASIC, que estão aqui caminhando junto há tempo para construir uma história que nós estamos tratando aqui. Eu quero destacar aqui também a presença hoje, agradecer do DENIT, através do Dr. Alisson, que nos recebeu lá, questão de 15, 20 dias atrás, eu, o prefeito Beto e o prefeito Santos Sirimbelli de Turvo, para tratar dessa pauta. E o senhor hoje, a convite aqui da deputada Giovana, mas nos deixa muito esperançoso e muito grato pela presença de todos os senhores aqui. Esta não é apenas uma obra que nós estamos tratando de um projeto que vai mudar a vida das pessoas. E a gente aqui está para fazer política, a política só serve para uma coisa, para melhorar a vida das pessoas, para criar oportunidades. E essa rodovia, ela vai criar oportunidades para todo o sul de Santa Catarina, para boa parte do Rio Grande do Sul, de intercâmbio, de negócios, para as pessoas melhorarem de vida. E nós estamos aguardando há tantos anos isso, né? Isso merece aqui o empenho. Por isso que quando vem um chamamento de uma reunião como essa, doutor Alisson, sai o prefeito Rosenvaldo lá de Imbituba, a FACISC, todos vêm, porque sabem que ela é a obra mais importante do momento no estado de Santa Catarina, porque ela vai criar oportunidade de vida para as pessoas. Uma rodovia de mais de 700 quilômetros que vai interligar a Argentina, o Rio Grande do Sul, com o nosso litoral e vai mexer desde o porto de Imbituba até o cidadão que mora aqui no pé da serra, ou Jaziel, ou Jariel? Jaziel, e principalmente os nossos moradores aqui da Serra do Rio Grande do Sul também, nós vamos mexer com a vida dessas pessoas, criar oportunidade. Então, vale a pena estar junto. Nós sabemos que do comprometimento do governo federal com esta obra, nós sabemos também da postergação, todos aqui são líderes, nós não aguentamos mais, Alisson. E você vai sentir isso, de fazer uma licitação, contratar as empresas e as obras depois não saem, demora, e a população fica aguardando aquilo, projetos, sonhos, às vezes se perdem pelo caminho. Então, estou aqui como deputado da região, primeiro para te agradecer pela tua receptividade, pela tua presença, agradecer à deputada Giovana, nos comprometer junto. Nós temos grandes desafios, né? A gente sabe que o orçamento tem recurso do Estado para concluir ela agora, temos que resolver algumas questões burocráticas rapidamente, mas nós também já temos aqui, nesse encaminhamento, junto com os prefeitos, agendado uma agenda, sem ser essa semana, na outra, com o deputado Gerri, para dar os primeiros passos rumo à federalização dessa rodovia, que ela é fundamental. Ela não está preparada daqui até a BR-101 para receber o tráfego que ela vai receber, e para que, então, já que aguardamos tempo, vamos fazer juntos isso. E a gente conta muito contigo nessa questão da federalização. Você já nos orientou os caminhos a seguir. Vamos precisar, Ademir, muito lá da Secretaria de Infraestrutura nesse sentido, para viabilizar. No mais,
não precisamos falar da prioridade, porque a presença de líderes tão importantes numa segunda-feira de manhã, Alisson e deputada Giovana, mostra a importância dessa obra e também a paciência do nosso povo. Mas chegou o momento, nós acreditamos muito no comprometimento do governo federal em a gente concluir essa obra o mais rápido possível. E nós gostaríamos de sair de hoje daqui. Eu falei de manhã, Alisson, e usei o seu nome, da deputada Giovana, dos prefeitos, em 2 emissoras de rádio, e eu disse que nós iríamos sair hoje com uma data da conclusão do trecho catarinense da BR-285, e se for isso, esse mês de agosto já está ganho. Obrigado. Obrigada, deputado. E eu chamo aqui o representante da FACISC, todas as entidades empresariais, mas ressaltar que o turismo será muito beneficiado também. Então, não são só as entidades empresariais, comércio, mas todo o Sul, toda Santa Catarina vai ser beneficiada. Por isso, falo em nome de todas essas instituições, Pedro Kuzniekov. Eita, que sobrenome difícil. Parabéns. Acertei? Acertou. Mas então tá, a palavra está com Vossa Excelência. Que a deputada nem imagina. Mas, deputada Giovana, em nome da FACISC, em nome do presidente Sérgio, em meu nome da Regional Sul, em nome do BIRA, da Regional do Extremo Sul, e somos eternamente gratos por esse movimento, né? Pela 285. A 285 ela participa, né? Ela está na cartilha da FACISC, que é o Voz Única, exatamente conforme a deputada citou no início, que é um dos pleitos, né, que toda a região tem, né? Então, nós apresentamos aos parlamentares antes da eleição e estamos agora cobrando dos parlamentares a sua execução. A 285, qual é a importância da 285? A 285 para o Porto de Imbituba, o Rosenvaldo está aí, tá? Nós já estamos aguardando essa 285 há algumas décadas. Em 92, quando nós inauguramos no Porto de Imbituba a primeira indústria de fertilizantes aqui no estado de Santa Catarina, nós já contávamos, tá, a expectativa da 285. Por quê? Pegar a zona produtora do norte do Rio Grande do Sul, trazer os insumos de lá para embarcarem no Porto de Imbituba e levar o fertilizante exatamente para ter as 2 vias, né? Passaram-se 3 décadas. Tá? Finalmente, já estamos vislumbrando aí a finalidade dessa obra aí. É que eu acredito que, talvez não esse ano, mas que com certeza no próximo ano, vai estar pronta. E o trabalho da nossa bancada, da bancada catarinense, junto à bancada do Rio Grande do Sul, para que conclua a parte deles também. Porque pouco vai adiantar a nossa parte ficar pronta e o Rio Grande do Sul não terminar a parte dele. Mas eu acredito que esse trabalho, sem dúvida nenhuma, vai ser feito em Brasília, para que eles concluam também essa parte e, finalmente, a gente possa inaugurar a tão famosa 285. Agradeço mais uma vez, lhe parabenizo, tá? E obrigado, sucesso a todos. Obrigado. Só peço o microfone. Eu gostaria de pedir a compreensão de todas as autoridades, porque todos, eu já falei que são autoridades, vou pedir para a Daiana já passar aqui a inscrição de quem gostaria de falar. Porque a gente criou uma dinâmica, primeiro ouviu o superintendente, o representante do Ministério, ele vai colocar, e vocês aproveitam para fazer as perguntas após, e aí após a imprensa. Tá? Nós temos aqui 14 prefeitos, só para mostrar à imprensa a importância. Vereadores é uma infinidade aqui. Mas eu gostaria de registrar, porque estava chegando aqui, o prefeito de São José dos Ausentes, o Ernesto, que ia falar em nome do Rio Grande do Sul. Mas eu recebi uma chamada agora do deputado federal Lucas Redecker, que falta deputado Zé Milton e Thiago. Ricardo, são 12 quilômetros na parte do Rio Grande do Sul, já está 80 milhões na conta, e falta uma ponte, que custa 40 milhões. Mas eles também estão agilizando, porque chegou até nós a informação de que não havia muito comprometimento do Rio Grande do Sul, porque o pessoal do Porto estava sendo escoado lá no Porto do Rio Grande. Não, eles têm pressa, sabe por quê? Por causa do turismo da Serra Gaúcha. Então, é importantíssimo para os 2 estados. Então, eles estão comprometidos, o doutor Alisson, e aí, Vossa Excelência, junto com todos os engenheiros aqui presentes, podem confirmar. Tá? Então, eu vou passar o Alisson.
Por favor, já pode começar aqui com o prefeito. E quem quiser falar, por favor, vá colocando seus nomes. Evandro, eu estou incomodada com você aí de pé, meu prefeito. Né? Tem certeza? Então, passo ao doutor Alisson. Doutor Alisson, sinta-se à vontade o tempo que for preciso. Tá? E aí, após, a gente abre a palavra e as perguntas. Obrigada por estar aqui presente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em nome da deputada Giovana de Sá, quero cumprimentar todas as autoridades, tá? Para ser mais sucinto aqui, prefeito Betinho, presidente da Câmara, sintam-se todos muito cumprimentados e para mim é um prazer, uma satisfação muito grande, enquanto representante hoje do DENIT, estar aqui hoje e vir trazer uma boa nova para vocês, porque de fato, quando eu recebi a visita do Zé Milton, Thiago Zilli também esteve lá conosco, né, dos prefeitos de Ermo, Turvo, prefeito Betinho de Timbé. Nós já prospectávamos uma data para o final da obra e todas as medidas administrativas que nós viemos tomando enquanto órgão, enquanto administração pública, hoje a gente pode dizer seguramente para vocês que elas tornaram-se efeito. Tá? E hoje a BR-285 ela não vai ser mais uma promessa, deputado Guide, deputada Giovana, mas é uma realidade com as quais vocês podem ter certeza que vão conviver muito em breve. Tá? Deixa eu passar direto para a apresentação, para a gente ter mais tempo para as perguntas e para a nossa visita propriamente dita. Tá? Eu queria... Manual mesmo, né? Gostaria de primeiro fazer uma breve introdução, pessoal, falando da manutenção rodoviária. Tá? Por quê? Porque o DENIT, nós tivemos uma transição, todos que estamos aqui, o Isaldo, o Neve, o próprio Diego, não foi citado o nosso chefe de construção, está aqui na frente, tá? Também fizemos questão de trazê-lo. Nós recebemos uma premissa, né? O governo mudou, nós saímos de um orçamento de 6 bilhões, entramos num orçamento de 20 bilhões. E o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Tá? A primeira meta nossa, deputada, que nós recebemos foi mexer com a manutenção do país. Então, em Santa Catarina, nós temos um desafio muito grande, que é aumentar o índice de condição de toda a malha, que hoje está em 51% boa, a condição da malha, ela esteve em 36% no final do ano passado, e a nossa meta é levar para 70% até o fim do ano. Para isso, nós precisamos de 100% de contratos de manutenção, cobrindo todas essas rodovias que vocês veem distribuídas em cores. Isso que está aí, pessoal, é a jurisdição do DENIT. Então, começa aqui embaixo com a 285, depois nós temos toda a 282, sob jurisdição do DENIT, a 470, a 280, 153, 158 e 163, as transversais lá do oeste. Até pouco tempo, nós não tínhamos esses trechos todos cobertos. E isso é uma premissa básica para que a gente possa fazer essa transformação no índice de condição da manutenção, que é o desafio que o ministro Renan colocou para nós, e a gente tem trabalhado de forma pesada. Então, a prioridade zero do DENIT é a manutenção. Tá? Nossos contratos de manutenção e conserva estão distribuídos dessa forma. Um contrato de restauração, que chamamos de crema, é um contrato mais pesado, está na 280, nós vamos ter um novo na 470, e na conserva está inserida a BR-285, que também não estava dentro da nossa malha. Então, a própria Serra da Rocinha, quando for entregue, ela já está com um contrato de conservação, e vocês vão ver que o padrão da roçada mudou sensivelmente, nós íamos comentando isso aqui hoje, né? Padrão de limpeza de placa, teve algumas erosões ali perto da ponte que já foram refeitas pela empresa, né? E as próprias telas que vão ser colocadas na serra, agora elas não vão ser colocadas exclusivamente pela empreiteira que está executando as obras, mas também pela empresa de manutenção que o DENIT contratou. Então é importante a gente falar disso, porque essa é uma serra que vai dar muita manutenção. Vocês veem a Serra do Rio do Rastro, né? E uma das razões pelas quais ela ainda não acabou é também a chuva, porque se trata de encostas e as pedras descem sucessivamente e acabam atrapalhando o andamento dos trabalhos, né? Isso é só para ilustrar o gráfico do índice de condição de manutenção nosso, já está começando a inverter, tá? Nós estamos levantando o índice azul, isso é uma cobrança
que o ministro tem feito de forma muito incisiva. As pesquisas da CNT Censos, elas estão muito linkadas com esses nossos dados, esses são dados do DENIT. E o que a gente pretende com esses dados? Descolar os nossos números do Estado. Porque o Estado, aí eu digo o governo estadual, né, anunciou um grande pacote, aí, e que bom nesse fim de semana, porque a malha estadual padece, né, 73% ruim ou péssima, e aqui a nossa malha, ela, nos números da CNT, ela mescla e ela não dá um diagnóstico muito preciso, que é o que a gente precisa para acabar atuando de forma incisiva no vermelho, porque a gente quer eliminar totalmente esses pontos ruins ou péssimos em manutenção na nossa malha. Tá? Aqui a gente demonstra a evolução em Santa Catarina, vocês podem ver que é de uma forma bem mais efetiva do que eu tinha no slide anterior para o Brasil. Tá? Isso rapidamente para eu dar uma introdução acerca da manutenção. Nesse quadro aqui a gente destaca por rodovia, o foco nosso na atuação é especialmente essas rodovias que não têm um índice tão bom, elevado tão bom, né? Como, por exemplo, a BR-158, a BR-480, são BRs mais curtas, e aí, claro, proporcionalmente, a gente tem um índice péssimo um pouco superior ao desejado. Tá? Continuando as questões da manutenção, destaco ali a 285, né? Foi fechado algumas vezes esse ano, né, Neville? Questões de chuva, infelizmente, atrapalha também o serviço de construção, por isso eu faço questão de falar aqui para vocês. A questão, eu puxei um slide aqui da manutenção da 282 só para mostrar esse gráfico das chuvas, tá? Que esse ano choveu em Santa Catarina, deputada, 400 milímetros acima da média para o período do verão. Tá? Então, se você olhar aquela mancha azul, isso são dados do IMET. Tá? Aquela mancha azul, ela indica a proporção de chuva maior em relação aos outros anos na média histórica, especialmente na questão do período do verão, né? E isso ensejou em 7 emergências por todo o Estado. A nossa equipe ficou mobilizada nessas emergências por muito tempo. Então, paralisaram as rodovias como a 280, fecharam 8 vezes um mesmo morro, um mesmo corte. A solução, que era um retaludamento, depois passou a ser um muro de gabiões, depois passou a ser uma cortina. Tá? E isso aconteceu em praticamente todas as grandes rodovias nossas, 470, 280, 282 representados aqui nas fotos, e na 285, como nós vimos antes, não foi decretada emergência porque nós tínhamos uma empreiteira lá. Tá? E a empreiteira não pôde avançar significativamente no serviço dos taludes de proteção, porque hoje 100% dos serviços estão sendo executados na contenção de encostas, para que a gente tenha uma plataforma de pista bacana e consiga entregar uma rodovia mais do que dentro do prazo, em condições de segurança de operação. Essa é a preocupação maior do DENIT hoje. Tá? Estamos preocupados com o prazo, sim, mas essas emergências denotaram, nós nunca tivemos 3 emergências de forma consecutiva. E eu falo isso para vocês estando no órgão há 16 anos. Tá, como eu estou. Eu não me lembro de ter tido 3 emergências consecutivas. Hoje nós temos 7 em andamento. Então, assim, ó, choveu e choveu muito, tá, em todo o Estado. Aqui está representado só o que nós gastamos com emergência esse ano, pessoal. São 203 milhões de reais que estão projetados. Para vocês terem uma ideia, o ano passado inteiro, na manutenção, foram gastos 169 milhões. Tá? Adicionalmente, a esses 203, nós temos mais 400 milhões para consumir em manutenção esse ano. E nós temos feito. Tá? Mesmo com a dificuldade que as emergências ensejam na manutenção ordinária, na manutenção corriqueira das nossas rodovias, nós ocupamos a 5ª posição em nível de aderência na manutenção, ou seja, em consumo de recursos destinados à manutenção. Mesmo com a dificuldade, vejam vocês, de sair de projetos de 6 bi para 20 bi, qual a maior dificuldade? Não é, tem dinheiro, agora é fácil. Não, tem dinheiro, é difícil também. A gente precisa destravar outras frentes, especialmente a de projeto, para que a gente possa avançar e não simplesmente rasgar esse dinheiro, mas investir com qualidade. E é isso que nós temos feito. Tá? Esse é um gráfico sem os recursos do governo do Estado. O governo de Santa Catarina aportou, no ano passado, muito recurso nas rodovias federais. Então, se contar só o orçamento geral da União, ano passado, percebam vocês que na questão da construção, que é o que nós vamos falar aqui agora, nós tínhamos 98 milhões de reais.
tá? E esse ano nós já partimos de... Estamos hoje com 825, partimos de 500 e já conseguimos, por um nível de aderência e de desempenho e destaque da Superintendência de Santa Catarina, oferir mais de 400 milhões de reais. Esse é o valor que sobrou do acordo de cooperação técnica, né? Isso é importante citar porque foi importante para nós não paralisarmos essas obras ano passado, que era um cenário latente. Assim, essas obras, por que elas perpassam tantos tempos, né? Nós temos problemas de projeto, execução, gestão ambiental, desapropriações, que aqui não foi tão pesado, e o quinto elemento é o orçamento. O DENIT não trabalha com a previsibilidade orçamentária de uma NTT, que tem lá um pedágio, uma previsão certinha do que vai receber. Então, essa imprevisibilidade, ao longo dos anos, ela causa, sim, um hiato nas obras. E o governo do Estado destinou 15 milhões, através da aprovação do projeto de lei na Assembleia, os quais todos foram consumidos, e permitiu a gente tocar essa obra no ano passado, porque teve muitas obras no país que ficaram paralisadas de fato, deputada. Tá? E aqui a gente, mesmo as duras penas, né, com outros problemas de administração interna, inerentes ao contrato, especificamente falando, e as correções, especialmente do insumo aço, depois de uma pandemia, olha o que a gente pegou durante essa obra. Nós tivemos esse problema também de orçamento. Falando especificamente de construção, né, aqui são os grandes empreendimentos do Ministério, porque inclui o contorno de Florianópolis. Esse é um slide do Ministério dos Transportes para Santa Catarina. Tá? Um ponto que eu destaco, além da rodovia de vocês, é a implantação de terceiras faixas na 282, que é um projeto que nós estamos perseguindo já há algum tempo, e agora vamos licitar após as emergências da 282, onde foram mais de 100 ocorrências, que entre novembro e junho desse ano nós vencemos, e hoje quem passa pela 282, na região de Águas Mornas, Alfredo Wagner, pode ver que a configuração da serra é outra. Inclusive novos gabiões recuados, já esperando a topografia para fazer o projeto das terceiras faixas. 285 é a primeira obra que nós vamos concluir de todas essas. Tá? Ela perfaz uma carteira, para que vocês terem uma ideia da importância de Santa Catarina no cenário nacional, no âmbito do DENIT. Nós temos a terceira maior carteira, deputada, do Brasil, em contratos de construção. Nós temos 3,97 bilhões de reais contratados em construção. Aí eu estou falando de 4 empreendimentos só. Tá? Que são esses aqui. A 158-282, que está concluindo agora, com um contrato de adequação de capacidade, a BR-470, 285, a 280 e a BR-163. Não está aqui no slide, mas eu contabilizei ela na manutenção, porque ela é um contrato híbrido. A gente está fazendo manutenção, reabilitando o pavimento para rígido e uma adequação de capacidade com terceiras faixas e novos acostamentos. Mas vamos ao que interessa para vocês, que é a BR-285. Tá? A implantação da rodovia, um custo inicial de 119 milhões, tá? Extensão de 22 quilômetros, os quais... o início, né, esse contorno de Tibé do Sul, o Neve mostrava que a 285 passava aqui antes nesse caminho para chegar à Câmara. Né? Então, esse contorno agora, que ficou muito bacana, o pavimento flexível já está 100% concluído, e, do ponto de vista financeiro, nós temos 92% concluído dos 13 quilômetros de pavimento rígido. Mas qual que é o problema hoje? Falta tão pouco. O problema estão não só nas obras de arte especiais, mas especialmente nas contenções, né, que ainda precisamos vencer para ganhar a plataforma e fechar os 13 quilômetros. Inclui no contrato ainda posto da Polícia Rodoviária Federal, e que já está praticamente concluído, falta a iluminação. Hoje a gente viu que os postes chegaram ali, então esse é um impasse que também foi superado, já foi dada a notícia para o superintendente da PRF, então ele vai estar bem assistido ali. E aí aqui a gente entra especificamente nas soluções utilizadas, né, do pavimento flexível. Então, essa era a plataforma de pista, isso está completamente concluído, o CBUQ, que é um cap borracha, que é um pavimento muito mais bacana, é um asfalto que dá uma durabilidade muito maior, tá? Esse cimento asfáltico e petróleo de borracha, e isso já está em pleno uso. Né? No caso da questão do pavimento rígido, nós estamos adotando uma placa de concreto de 22 centímetros, tá? E temos uma série de obras de arte especiais
que perfazem, como até o Neve vinha comentando, que é a beleza adicional do ponto de vista da engenharia, deputada, para essa obra, porque além das belezas naturais, além de ser um trajeto essencial para o turismo, uma rota turística, do ponto de vista de engenharia, quem vê essas fotografias, né, porque a gente está construindo uma plataforma onde a natureza não nos permitiu passar. Então, veja, é um desafio para a engenharia tamanho que, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro não tem esses bypass, esses viadutos, né, essas transposições, porque lá, por mais acidentada que seja, lá o homem conseguiu vencer, né, fazendo cortes e aterros naquela situação. A Serra do Corvo Branco, mesma coisa, que é uma serra fantástica também. E aqui não. Aqui a engenharia teve um desafio ainda maior, né, do ponto de vista de projeto, e ficou muito bacana. Esse viaduto, esse é o V4, né? Esse V4 mesmo, tanto visto de baixo quanto por cima, parece um trampolim mesmo, né? Algo sem fim, e que de fato foi um desafio já vencido, de sorte que a gente está praticamente com as contenções por fazer. Posto da Polícia Rodoviária Federal está concluído praticamente, só falta a iluminação mesmo, e eu falar um pouquinho para vocês das contenções de forma mais detida, que é o gargalo da obra, pessoal, tá? Esse aqui é o gargalo porque eu já vou tocar num ponto sensível, que foi a questão do aço. Porque a deputada me perguntava, poxa, mas quando você assumiu? Assumiu esse ano? Não, assumi ano passado, de forma interina, e foi um desafio que já foi colocado para nós, e na administração anterior nós não conseguimos vencer, junto à Brasília, mas os diretores dessa nova gestão foram muito sensíveis aos nossos pleitos, ao pleito da empreiteira, porque nós chegamos num ponto de equilíbrio. Todo contrato, o deputado Zé Milton citou muito bem, a gente fica amarrado ao contrato. Quando a gente entra numa licitação, então, assim, chega um momento que ou você rescinde, e aí coloca na conta que vai ter que reprojetar e relicitar, colocar isso tudo de novo na praça, e nós sopesamos essas situações, porque a empresa foi notificada no passado, mesmo na minha gestão, nós notificamos por inexecução contratual, mas nós também entendemos, do outro lado, que o reajuste do aço ele superou, no interstício de 12 meses, 100%. Tá? Então, como eles trazem esse material de fora, e chegou um momento que 70%, 80%, 90% dos custos de cada medição era aço. Então, nós tínhamos que achar uma forma de reequilibrar esse contrato, e isso foi resolvido com essa direção atual no primeiro semestre, fato que me dá certeza que agora nós vamos concluir essa obra, e a medição desse mês foi de 9 milhões de reais. Nós não vimos fazendo medição de 1 milhão há meses. O serviço está avançando de forma muito significativa. Sorte que antes, quando vocês estavam falando ali, eu não é que não estava prestando atenção, mas estava falando com o diretor no WhatsApp e solicitando mais recursos, né, porque mesmo voltando de Brasília, ele disse, olha, esse semestre, essa janela de remanejamento, você não vai conseguir tirar recursos de outro estado, porque nós já puxamos, eu vou mostrar ali, mais de R$500 milhões acima do orçamento, por conta da nossa performance. Mas, na próxima janela, você vai conseguir o recurso suficiente para concluir a 285, que falta muito pouco. Tá? Faltam cerca de R$5 milhões para concluir as obras da BR-285. Eu vou falar as contenções, eu vou passar ponto a ponto das contenções. Tá? Aqui está um mapinha da implantação. Então, só para vocês identificarem o grau de dificuldade, eu queria chamar a atenção ali para aquela série de curvas ali no início, que perfazem os pontos 6, 7 e 8, que é o caminho crítico da rodovia hoje. São contenções sucessivas, e vocês vão passar, e essas aí nós estamos com cerca de 33% executadas. Tá? Basicamente, as contenções aqui, acho que a legenda vocês não conseguem ler ali, tá? Mas o que está em vermelho são os pontos críticos de contenção que nós estamos por vencer ainda. Tá? Mas eu vou passar eles um a um aqui. Bom, o ponto 6, 7 e 8, pessoal, tá? Nós estamos com escavação, perfuração, a solução de solo grampeado e grelha atirantada está sendo executado, e a previsão de entrega dele é janeiro de 2024, desse ponto. E esse é o caminho crítico da obra, onde nós vamos fechar o último trecho de contenções para depois executar a plataforma e liberar toda a pista. Tá? Então, essa é a nossa previsão hoje para o caminho crítico da obra. Essa sucessão de curvas aqui, pontos 6, 7 e 8.
No ponto 11, nós temos uma cortina atirantada, tá? Finalizada agora esse mês. Chamado ponto 13. O sol está perfurando o grampo, então tem 50% executado. Ó. Previsão de entrega até o final deste ano. O ponto 14. Tá? Vejam a complexidade das soluções de engenharia que a gente está perfazendo, né, no mesmo ponto. Tá? Perfuração, grampos, né, escavação, perfuração. E isso muitas vezes combinado também com a cortina atirantada, para poder garantir não só a plataforma da pista, mas a estabilidade desse maciço. E isso vocês hão de convir conosco que no meio de um temporal como nós tivemos nesse ano, né, de uma chuva muito intensa, precipitações muito significativas num período muito curto, modificou a dinâmica do maciço e ensejou não só perda de tempo no trabalho, de calendário, né, além da questão do aço, teve essa perda de tempo, mas também em soluções adicionais, que vão sendo colocadas e postuladas até a entrega da rodovia. Tudo aquilo que a gente vê e que é passível de melhora, a gente conversa com a empresa, tá, e faz as adequações necessárias, os ajustes, para, ao final, a gente ter uma contenção o mais seguro possível. Tá? O ponto 15, a cortina atirantada, foi recentemente finalizada, né? Entregue em agosto. Ponto 18, cortina atirantada, com solo grampeado. Essa solução também está muito próxima do final. Nós vamos possivelmente parar. Hoje nós vamos sugerir até conversar ali com a empresa, né? Possivelmente ponto 15, 18, que estão em fase final, né? Esses pontos para a gente concluir e concentrar no 6, 7, 8, que é o caminho crítico da obra. Aqui eu relacionei algumas dificuldades que eu já falei ao longo da apresentação, da execução, né? Nós temos condições climáticas, ciclone extratropical, ciclone bomba. Em Santa Catarina acontece de tudo, né? Brincadeira. Não bastasse neblina, nevoeiro, chuva, ventania, que vocês são daqui, não precisamos nem destacar tanto essa questão de condição, mas de fato acaba atrasando até fazer essas limpezas, né? Nós não tínhamos, sem o contrato de manutenção, outros que fizessem essa limpeza, e isso não tinha em itens de planilha, né? Então a empresa foi fazendo essas limpezas, foi fazendo essas retiradas, e nós fomos trabalhando dentro da medida do possível, avançando nos cortes, sempre após essas limpezas, após essas chuvas, atrasando o trabalho também de forma significativa. Tá? Estabilidade geotécnica é algo bem natural e será natural ao longo da manutenção desse trecho, né? Isso é importante nós termos o conhecimento, e por isso também da ideia de fazer contratos preventivos de manutenção, né? Isso vai ter que ser sendo feito tela, sarjeta, mesmo com a obra pronta, a gente tem plena consciência de que isso é passível de acontecer. Tá? E o material que foi pego realmente muito heterogêneo, né? Um material que não é de uma solução única. Isso é característico de Santa Catarina. A gente tem material de primeira categoria, de segunda, solo com rocha. Dificulta muito, porque acaba tornando soluções híbridas, né? Vocês viram rapidamente por esses cortes que eu passei, mesmo quem não é engenheiro, já vê que estão sendo feitos 2, 3 tipos de solução mistas, né? Mas por que isso? Por que não faz uma coisa só? Não, cada solução é específica para um tipo de terreno, é específica para um tipo de contenção. Tá? Quando a gente tem rochação, não precisa de cortina atirantada, não precisa fazer aquela parede de concreto. Mas é muito difícil de a gente encontrar rochação nesse material aqui. Tá? Ele já é um material bastante alterado e bastante heterogêneo. Ele não é totalmente alterado, que também seria uma outra condição. Às vezes até mais fácil do que o material que nós encontramos aqui, tão heterogêneo. Outras condições que foram colocadas aqui, pandemia, trânsito, verba, a questão da pandemia também afetou na questão do aço, na questão da China, e isso impactou sensivelmente, né, a curva ABC, que a gente chama, a curva de distribuição de valores dentro de um contrato, era muito pesada a questão do aço, e por isso também a gente teve esse empecilho que administrativamente teve que trabalhar o contrato em Brasília para que se pudesse achar uma solução, e isso foi efetuado nesse primeiro semestre. Tá? Aqui outro destaque da heterogeneidade do material que a gente tem, né, do grande desafio que é, do ponto de vista de engenharia, tocar uma obra dessa.
precariedades do acesso, da frente, né? A redução da produção é sensível. E aqui eu quero colocar o cronograma, que eu acho que é a pergunta de todos vocês. Então, hoje, Alisson, quando é que acaba? Mas quando é que termina? Eu vinha conversando com o Neve, que é o fiscal, que está aqui, com as empresas. Nós chegamos a sair de Floripa hoje, acordei 4h30, chegamos no canteiro de obra e conversamos com a empresa antes. E eles estão seguros, deputada, tá? Estão confortáveis hoje para nos dar esse prazo de março de 2024. Então, nós temos, veja bem, orçamento, tá? Eu já estou pedindo remanejamento dentro da rubrica esse ano. Temos um orçamento. Gestão ambiental está sendo equacionada também para a gente levar até março de 2024, questões de supervisão de obra. Do ponto de vista de execução, nós temos plena confiança na empresa que está contratada aqui, no consórcio que está contratado. Eles também estão na 470. Eles se mostraram sensíveis para conosco. Essa empresa, assim como outras empresas que trabalham para o DENIT no Estado, tiveram seus problemas de liquidez, especialmente na questão no momento da pandemia. Tá? E também são empresas que prestam serviço para o governo do Estado. Em determinados momentos sofreram um peso forte, porque quando impacta em atraso de medições de um lado, o caixa da empresa é o mesmo, impacta no outro. Aí eles vão conversar comigo e colocam isso na mesa. Cara, não quero saber, o Antônio está ali. Ó. Quantas notificações tu recebeu, Antônio? Nos últimos 14 meses que eu estou. O Antônio é um dos responsáveis aqui pela CETEP, está ali. Tá? Então, a gente notifica mesmo. E eles têm uma responsabilidade, eles passam isso para nós de uma forma muito segura, uma empresa da região, que todos vocês conhecem, que tem credibilidade, tem know-how, e nós confiamos neles, nós confiamos nesses prazos. Tá? E eu não me preocupo tanto com a data, março. Tá? Pode ser março, pode ser fevereiro, poderia ser até janeiro, se o tempo colaborasse. Tá? Mas março hoje está confortável. Claro, se cair a mesma chuva que caiu esse ano, se cair no próximo verão, aí também nós vamos conversar com São Pedro, porque tem que pedir um aditivo para São Pedro, né? Uma dilação de prazo, deixa para chover em abril, porque o que choveu esse ano não foi brincadeira, né? Vocês viram pelo tanto de emergência, o que a gente está sofrendo ainda na 280, deputado, que os caminhões ainda estão barrados de passar lá. O caminhão do lixo, por exemplo, é um problema para subir de Curupá para Mafra, que é onde vai o lixo de lá, né? A 470 também está em emergência, mesmo com uma obra de duplicação avançando a pleno vapor, que já foram investidos mais de 100 milhões. O primeiro semestre desse ano, nós batemos o recorde de toda a história da duplicação da 470, que fez 10 anos semana passada. Tá? Então, nós batemos o recorde, foi 100 milhões investidos em 6 meses. Isso foi muito importante para avançar lá. E as chuvas têm limitado ainda essa capacidade operacional. Tá? Mas por que a gente conseguiu isso? Como é que a gente conseguiu isso? Além das obras, eu queria destacar a questão da dificuldade intrínseca das obras, né, do ponto de vista de engenharia. Eu gostaria de destacar com vocês rapidamente a questão da gestão desses recursos. Tá? Para mim, pessoal, o que essas pessoas hoje representam aqui, esses servidores, o Isaldo, o Neve, o Diego, está traduzido nesse gráfico. Tá? Santa Catarina, hoje, é destaque nacional no Brasil, deputado, do ponto de vista de aderência do que foi planejado e o que foi executado. Para mim, essa é a tela mais importante, do ponto de vista da Superintendência de Santa Catarina, tá? Enquanto superintendente. E eu tenho orgulho disso porque essa equipe é que promove esses dados. É essa equipe que nos permite dizer hoje que Santa Catarina, em números absolutos, isso são dados de Brasília, não são dados meus, da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, tá, do primeiro quadrimestre. Nós executamos em construção, eu falei para vocês que nós somos a terceira maior carteira do país, certo? Mas nós somos o primeiro disparado em execução nos contratos de construção. Então, nós executamos 150 milhões de reais, e vocês vejam o Rio Grande do Sul, que é o segundo colocado, executou 70. Só que o planejamento do Rio Grande do Sul está lá em cima, ó, 350 milhões. O nosso estava em 171. Em terceiro lugar vem a Bahia, que tem uma baita de uma malha. A malha da Bahia, deputado Ricardo Guide, ela é maior do que a malha estadual, né, que são 5 mil, quase 6 mil quilômetros que o GR tem ali. E nós executamos em Santa Catarina, nesse primeiro quadrimestre, mais do que o dobro do Rio Grande do Sul. Isso traduzindo, tá, do ponto de vista de gestão, nos coloca com um nível de aderência de 88% de executado e planejado.
Tá? Mas por que eu estou destacando isso? Tá? Vocês podem ver que Goiás também está próximo da gente lá, mas Goiás tem um volume de recurso investido de 40 milhões de reais. Por que eu estou chamando a atenção disso? Se vocês querem ouvir a da 285. Porque do ponto de vista de gestão e de fiscalização, que vocês viram as dificuldades intrínsecas dessa obra, tá? Que eu demonstrei aqui antes, não está faltando empenho desses servidores, não está faltando empenho do DENIT. E tanto é verdade que aqueles números que eu mostrei para vocês nos permitiram chegar a um orçamento histórico esse ano para o DENIT de Santa Catarina. Então, quando o ministro Renan os recebeu lá, numa comitiva junto com o governador Jorginho Melo, e vocês foram com vários pleitos para ele, e a gente preparou uma apresentação, ele estava satisfeito, mas estava meio assim, poxa, mas será que a bancada vai nos receber bem, gostar? E foi uma das últimas bancadas a estar com ele, e a conversa de bastidor é que assim, vocês saíram muito satisfeitos com o número de 880 milhões que ele apresentou. Isso, LOA, Lei Orçamentária Anual, mais restos a pagar. E, de fato, é um número bom se nós formos olhar para trás. Ano passado, nós investimos 611 milhões, dos quais 380 milhões eram do governo do Estado, o restante da União. O recurso da União ano passado foi muito pouco, de fato, mas é o nosso recorde. Nosso recorde, aliás, foi 834 milhões, quando eu estava na coordenação de engenharia, e concluímos a Ponte de Laguna. Porque, de fato, a Ponte de Laguna era pesada. Só o contrato de Laguna era mais de 800 milhões de reais. Né? Então, foi um ano pesado. Mas a nossa média histórica sempre foi bem aquém. E quando, na transição de governo, a Miriam Belchior estava coordenando a parte da infraestrutura, foi me feita a seguinte questão: Alisson, mas quanto é que vocês podem gastar com o pé no chão ano que vem? Porque vai vir recurso aí. A PEC da transição vai liberar teto e vocês vão ter permissão para gastar. Eu digo, olha, eu posso ousar aqui, mas nós vamos ter aquela oportunidade. Eu lembro que eu disse condições de consumir cerca de 1,3 bilhão de reais. Alguns colegas dentro do DENIT disseram, não, tu estás louco, nunca chegaram a 1 bilhão, não vão chegar a 1 bilhão. Tal. Esse semestre nós já consumimos mais de 500 milhões. Esse primeiro semestre que foi muito travado por causa das chuvas, das emergências. O lote 1 da 280 ainda está parado, ainda não conseguimos fazer uma revisão lá para retomar. E esse lote vai ser retomado em breve, sim. Assim como o Crema da 470 vai entrar e vai consumir bastante recurso. Então, por conta de tudo isso, desse histórico, tá, dessa performance que a gente produziu, nos permitiu, ao longo do ano, na primeira janela, receber 386 milhões, que foram para a BR-280, 470, para a própria BR-63, e na segunda janela, mais 60 milhões para o 63. Vejam, o 63 tinha 14 milhões de reais. Nós buscamos mais 110, e ainda estamos prospectando mais alguma coisa até o fim do ano, só para a BR-163. Isso, transferência nas janelas orçamentárias, recursos advindos de outro estado, por compromisso dos diretores do DENIT, pelo fato de estarmos performando de uma maneira adequada, de uma maneira bacana, a gente está recebendo esses recursos. Claro, o orçamento federal, se subiu de 6 bi para 20, o ministro vai querer consumir. Se tem estado que não está consumindo, qual que é a ordem? Tá para quem está investindo, para quem tem projeto em aberto e para quem está executando. Então, aí por isso eu tenho que render, realmente, graças a essa equipe, que consegue destravar as revisões de projeto em fase de obra, as questões ambientais que travam obras por todo o país. Existem inúmeras obras no DENIT paralisadas, de fato, por problemas de projeto, problemas ambientais e de desapropriação. Para vocês terem uma ideia, deputada, foi feito um pacto agora para 470, nós vamos fazer 3 mutirões, setembro, outubro e novembro. Nós vamos fazer 200 processos em 3 levas. Tá? E foi combinado com o judiciário, isso é bastante difícil de colocar todos esses processos em pauta, mas nós já temos 61 prontos hoje, para esse mutirão de setembro. Nós vamos fazer 3 levas de 70 processos para praticamente limpar o estoque da 470 esse ano. Vai ficar algumas desapropriações ainda para o ano que vem, mas a gente vai permitir abrir muito mais frente e receber mais investimentos ainda no ano que vem. Aqui não estão todos os números. As emergências, nós capturamos, eu lembro que coloquei para vocês ali 203 milhões de reais no total. Mas nós já pegamos de Brasília mais 94, que é de uma verba nacional para emergências, e estamos postulando mais 100 para ter a cobertura total desses contratos extra-pauta, vamos colocar assim, não ordinários de manutenção, para ter essa cobertura efetivamente de recurso de Brasília e que não pese nesse orçamento. Isso vai perfazer um orçamento para esse ano. O que a gente está pensando? Cerca de 1,5 bi. Tá? Fechar em 1,5 bi, eu acho que é um patamar muito bacana e plausível de a gente fazer.
E aqui eu não podia deixar de falar, aproveitar a oportunidade de tanta gente ilustre aqui, um pouquinho de planejamento de projeto, porque nós não vamos parar por aqui, nós estamos pensando no DENIT da seguinte forma. Daqui a 2 anos, deputada, nós não vamos estar mais falando aqui de 285 ano que vem, nós não vamos falar, mas nós não vamos mais falar da 163, nós não vamos mais falar da 470, aliás, vamos, a continuidade da duplicação da 470. A 280 é que vai ficar com alguns lotes ainda daqui a 2 anos pendurados. Mas essa nossa carteira de 3,9 bi vai reduzir para casa de 1 bi. E o Isaldo vinha brincando comigo no carro. Poxa, chefe, mas não vai ter folga? Não vai ter um momento, então, que vai parar? Eu digo, não vai ter hiato, porque agora a gente está trabalhando os projetos. Nós colocamos no PPA participativo 3 propostas, que ficaram entre as 20 mais votadas do país. A continuidade da duplicação da 470, Indaial, curitibanos ou, quiçá, Campos Novos. Isso está em discussão ainda em Brasília, tá? Mas pelo menos curitibanos, a gente já segurou. Contorno de Santo Amaro da Imperatriz, a 282, que é uma obra muito importante, isso vai ser licitado o projeto. A própria duplicação e adequação capacidade de Lages até São Miguel do Oeste, também vai ser licitado o projeto. E para o futuro, aqui a gente pensa algumas parcerias, especialmente com o governo do estado, na questão do Caminho das Neves, e os estudos de viabilidade estão denotando já para a federalização, tá? Que é a rodovia 438, aqui a Ponte das Goiabeiras foi feita pelo estado. Agora, então, na sequência, o DENIT pretende federalizar aquele trecho e também implantar um projeto de adequação de capacidade. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar agora em carteira. Porque o que nós estamos prospectando aqui? Claro, eu estou fugindo um pouco do mote, que é a entrega da obra aqui, mas a gente já tem que pensar o futuro, porque nós podemos nos permitir isso. A gente já sofreu tanto tempo, né? Eu não vou falar do problema para trás, de culpados, enfim, eu acho que a gente tem que projetar o que vem pela frente. Tá? Então, a gente tem uma oportunidade pela frente. Nós temos um baita do orçamento esse ano, quiçá a gente tenha um orçamento, ano que vem, talvez não seja tão bacana, talvez seja na ordem de 15, 16 milhões, pelas notícias que vêm de Brasília, mas isso é muito bom para quem já tem uma carteira forte, madura como a nossa, tá? E, claro, não deixar de fazer projetos para que a gente possa federalizar alguns trechos, capturar mais alguma malha, deputado Milton Schaeffer. Então, assim, é uma prioridade nossa, só que a gente precisa da parceria do governo do estado para que o DENIT não assuma só o problema. O DENIT quer ser parte da solução. Tá? Então, isso eu acho que eu coloquei, vocês captaram muito bem, né, a mensagem aquele dia lá. Não é, poxa, o Alisson não quer federalizar. Não, a gente quer federalizar, mas a gente quer com algumas condições, porque assim, nós não conseguimos mais absorver malha e tampar buraco. Absorver malha e tampar buraco. E também o ministro não quer isso, e não é uma diretriz nossa. Hoje nós vínhamos passando aqui e comentando, poxa, Ermo merece um contorno. Turvo não tem como fazer sem um contorno. Né? Turvo precisa de um contorno, porque aquela avenida, depois cai, depois vocês têm uma praça linda ali, que foi feita provavelmente pela prefeitura. Nós temos que desviar daquilo ali a rota que vem por aí, gente. Porque vem carreta por aí, vem caminhão, vai vir tráfego, não vai ser só turista que vai se usufruir dessa serra, especialmente quando o Rio Grande do Sul conclui o lado deles. Tá? Então, deputado Ricardo Guide, fica aqui o nosso apelo para também fazer coro conosco de que a gente precisa de projetos do Estado para essas rodovias que são passíveis de federalização. Então, hoje nós temos 2 grandes rodovias no nosso radar, que é o 63 Sul. Eu estarei em Itapiranga depois de amanhã, e vai uma cobrança muito pesada lá, entre Itapiranga e São Miguel do Oeste. É a federalização que está mais próxima de acontecer, né? O governador Jorginho até anunciou, mas a gente precisa de um projeto de adequação, porque não adianta eu pegar uma rodovia sem acostamento, que tem uma invasão de faixa grande, que não tem uma proposta de contorno ali em Porã do Oeste, em descanso, a gente precisa disso. E já falei com os técnicos do GR lá, Comper, é possível, o governo do estado tem essa facilidade de contratar projetos. No DENIT nós somos 107 servidores no estado. Nosso setor de projetos tem, pasmem, 2 engenheiros. 2 engenheiros. Hoje nós pegamos outros 2 para auxiliar esses 2, que só fazem análise dos projetos. Então a gente precisa de um apoio, uma colaboração, e a gente já sabe que a CI tem essa possibilidade de avançar com os projetos estruturantes, deputada, de contorno, de revitalização do pavimento. A 285, qual seria a condição, Alice? Bom, nós vínhamos conversando aqui. A condição para a 285, na nossa visão, seria um projeto de acostamento, a rodovia precisa de acostamento, revitalização do pavimento e algum contorno.
Tá? Se não quiser fazer o de ermo agora, mas pelo menos o de turvo, eu acho que já precisaria estar projetado. Tá? Porque os dois é o ideal. Os dois é o ideal, assim como nós fizemos o contorno de Timbé aqui. Né? Os dois é o ideal. Então, assim, ó, o Estado tem condição de fazer esses projetos, ele tem contrato lá. E o DENIT é mais difícil. Eu vou ter que parar e licitar. Como é que eu licito um projeto de uma rodovia que não é nossa? Tá? Então, isso seria importante. Aí a gente passa não só o passivo, que é para dar manutenção, mas coloca em carteira, que é o que nós desejamos, um corredor logístico que faz sentido para nós, porque a 285 aqui em cima já é nossa, nós já temos a manutenção dela. Para baixo ainda não tem um tráfego que sinalize uma concessão. Então vamos investir, vamos buscar. Santa Catarina, os dados da Fiesc, né, da Facic, é o 5º estado que mais manda recurso para Brasília. Então vamos buscar esse recurso através do DENIT. Tá? Essa válvula que está funcionando, com os números que eu coloquei para vocês, com uma aderência de 90%, e aí colocar contrato de construção relevante, substituir a carteira. Timbé vai sair, vamos colocar ermo e turvo na jogada, né? Vamos continuar com esse corredor aí bacana. Então, assim, como essas federalizações, a gente continua de forma muito incisiva, atuando nos projetos e nos EVTEAs, pensando essa carteira do futuro, pessoal, que é o que nós imaginamos para o Estado daqui a 2, 3 anos, colocar Santa Catarina, não tirar Santa Catarina do protagonismo que nós alcançamos hoje, né, que tem alguns estados ainda com inveja do recurso que está vindo para cá. Então, a gente faz o nosso trabalho em silêncio, né, entende as críticas, entende a ansiedade de vocês por receber a obra, né, um atraso aí de décadas para concluir essa serra, mas também tem o lado do Rio Grande do Sul, como a deputada bem pontuou, está muito bem encaminhado, mas vai ser em tempos diferentes, né? Porque o contrato foi no outro tempo, a empresa lá é muito boa, trabalha para nós também na 470, estive com o empreiteiro na semana passada e ele me colocou que pretende avançar de uma forma muito rápida. Um gargalo lá vai ser essa ponte, tá? Que é uma estrutura diferenciada, que tem um contrato à parte, mas que a gente entende também que eles têm plenas condições de concluir e aí vai se formar um corredor do qual a gente não vai escapar de um projeto de contorno e de uma revitalização desse trecho remanescente. Então, esse fica o meu recado aqui. Né? Eu vim, poxa, mas o cara veio para ser cobrado numa data e agora está cobrando para federalizar o lado de lá. Mas eu sei que é o pedido aqui dos prefeitos, né? O pedido dos deputados que já colocaram para nós, e a gente entende que é um trecho significativo. Se não fosse, nós falaríamos, tá? Porque a gente tem a gente gosta de aliar a expectativa da realidade. Nós somos muito francos com isso, o time que está aqui. Tá? Então, desde já eu agradeço, me coloco à disposição aí, mas muito obrigado pelo convite, deputada, foi um prazer enorme vir aqui esclarecer essas situações todas para vocês e me coloco desde já à disposição dos senhores. Muito obrigado. Quero agradecer aqui, em nome das autoridades, está falando o prefeito Betinho, a importância da obra. Nós temos aqui citadas 80 autoridades. Isso mostra a importância da BR-285. Na reunião que nós tivemos, o Ricardo, acho que lembra, Ricardo, quando tivemos naquela reunião com o ministro Renan, eu fiz uma provocação a ele naquele dia. Eu digo, coloca a data, não só o mês, diz o dia da inauguração. Da onde eu venho, lá nós colocamos o dia. E eu vou provocar ele essa semana, vou à tribuna, inclusive citar essa visita técnica, e vou colocar, então, inaugura dia 30 de março. Para que realmente, eu sei que já foi com folga isso. Vamos inaugurar dia 30. E eu fiquei muito feliz, né, por termos uma data prevista. Mas como a gente, quando dá as entrevistas, e aqui nós temos vários veículos de comunicação, que já em seguida nós vamos fazer as perguntas para subir, né? Nós vamos subir, vamos lá no trecho. E após, né, prefeito Betinho, o prefeito convidou os prefeitos para um almoço no Posto do Caixão, 30 de março, por isso que eu botei dia 30, porque dia 1º de abril daí não dá, não vai fechar. E eu vou passar agora a quem gostaria de falar. Vai falar pelo Rio Grande do Sul, Jaziel, mas eu vou na sequência da inscrição aqui, Jaziel. Tá? E eu gostaria só de perguntar se alguém mais for almoçar no Posto do Caixão, que os prefeitos foram convidados, deputados, pelo prefeito, mas se alguém mais for, por favor, só levanta a mão e passa para o Luizinho, tá? Para que a gente possa fazer a previsão ali, certo?
Então, eu vou passar ao prefeito de Imbituba, prefeito Osevaldo, faz favor. Até para citar, e eu tenho falado, né, de forma técnica, Robson, que o Porto de Imbituba tem um dos maiores calados do Brasil. Né, Alisson? A capacidade realmente natural de fazermos esse escoamento. Vem à frente, que é melhor, prefeito. Meu bom dia a todos. Vou ser breve, né? Gostaria apenas de cumprimentar a deputada Giovânia, que coordena os trabalhos, nosso anfitrião, prefeito Betinho, e assim cumprimento a todos. Né? E falar, Alisson, do quanto foi esclarecedor e o quanto nos deixou animados, né? a tua fala, a tua apresentação, pelo andamento da obra, pela previsão de finalização da obra, mas mais do que isso até pela visão que o DENIT agora nessa nova gestão tem dos investimentos e da necessidade de investimentos aqui em Santa Catarina. A gente tem aqui alguns representantes do Porto de Imbituba, e a gente estava 15 dias atrás, 20 dias atrás, na reunião do CAP, o Conselho da Autoridade Portuária de Imbituba, que tem um dos maiores calados, né, tem uma das melhores condições de atracação do Brasil, e é um porto que está chegando na sua capacidade limite de cargas, né? A gente tem batido recordes aí mensalmente, né? Uma administração assim exemplar da SCPAR. E por isso, e pela previsão, e estava na pauta a discussão da BR-285, Pedro Kuznikov estava lá, e na pauta estava a importância que essa rota tem para o Porto de Imbituba também, e por isso que o Porto também está em fase de investimento. O Porto está já realizando obras de manutenção e de ampliação do Cais 3, que a gente tem lá, também já previstos para iniciar obras de ampliação do Cais 2, porque a gente precisa ter maior capacidade de carga e descarga lá no nosso Porto, porque a gente sabe que essa obra, deputado Zé Milton, realmente é uma obra que vai gerar oportunidade, vai gerar desenvolvimento e oportunidade para o Porto de Imbituba e, consequentemente, para a cidade de Imbituba e para toda a região sul. Então, por isso, eu me desloquei hoje, né, esses 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros, pela importância que tem a BR-285 para o extremo sul de Santa Catarina, mas para todo o sul, lá nós que somos lá da Murel, também vamos ser bastante impactados e impactados positivamente por essa grande obra. Lembrando, Alisson, que já está no PAC 2 também previsto, investimentos para recuperação, Pedro, e recuperação e reforço dos moles de abrigo do porto. Então, a gente vai ter um porto com cada vez mais capacidade de acelerar o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado. Inscritos, só mais 5, porque eu acredito que o Alisson, nosso superintendente, tirou todas as dúvidas, mas se tiver alguma pergunta, eu vou pedir para que, se puderem usar no máximo 2 minutos, porque a nossa visita ainda vai acontecer. Robson, nosso secretário adjunto de Portos e Aeroportos. Obrigado, deputada. Bom dia a todos vocês. Vou usar menos de 2 minutos. Só justificar o secretário Beto Martins, que é aqui da região também, ele está numa agenda com relação ao PAESC, que é justamente com relação aos nossos aeroportos. Aí está tratando de Jaguaruna, Forquilinha. E essa obra é tão importante para essa região. Falo da questão do Porto de Imbituba, prefeito, que está fazendo sim a lição de casa, os investimentos, como você falou. E do ponto de vista de agregar mais cargas, do ponto de vista de carga geral, granel e movimentação de carga containerizada, inclusive de cargas de longo curso. Hoje o Porto opera container, mas em maneira geral carga de cabotagem. A carga de longo curso é uma carga que gera maior valor agregado para a região, do ponto de vista de emprego, de arrecadação, de mais renda para a cidade. Então vai ser muito importante a conclusão dessa obra para que o Porto possa atrair cargas de longo curso. E com relação aos nossos 2 aeroportos, né, Forquilinha e Jaguaruna, o governo do estado tem feito investimentos, são quase 15 milhões de reais para o aeroporto de Forquilinha, para que deixe em condições operacionais para o início do ano que vem, e vai ser importante para a questão do turismo e também para a movimentação de cargas aéreas, que são cargas de maior valor agregado. Então, uma obra de fundamental importância. Porto de Imbituba e para os nossos 2 aeroportos aqui do Sul. Obrigado, deputado, e parabéns. Obrigada, Robson, nosso secretário adjunto. Prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo. Já não cabe mais tanto turista lá, mas ele quer mais. Vem cá, faz favor. Estava escrito aqui para falar, querido. Ele se inscreveu. Bom dia a todos, todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar a nossa deputada e parabenizar por essa ação, junto com os demais deputados, Ricardo Guide,
o Zile, o Zé Milton, cumprimentar o nosso colega prefeito, o Alisson do DENIT, dizer que é um momento importante, e a gente ouviu aqui o prefeito de Imbituba pela questão do porto, mas nós também, Nova Veneza, temos interesse, nessa grande obra, porque isso vai ser a rota do turismo, da gastronomia, e Nova Veneza se enquadra nesse processo. Nós vamos ter a facilidade da ligação de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Isso vai, com certeza, fomentar muito mais o turismo da nossa região. Por isso, eu fiquei contente quando estipularam prazo, deram aí como sugestão 30 de março, eu acho que é um prazo excelente, e o Betinho está muito preocupado porque ele quer colocar o nome dele na placa. E nós estamos torcendo por isso. Então, a gente não poderia deixar de estar aqui nesse momento, porque nós também, como eu disse, nós temos muito interesse. Parabenizar mais uma vez esse evento, com certeza, com o esclarecimento que o DENIT deu aqui, de todos os investimentos, Santa Catarina só tem a ganhar. Grande abraço. Obrigada, prefeito Rogério Frigo. Agora, o Valcir Zanetti, que é o nosso presidente da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Criciúma. Valcir. Quer falar, Valcir? Está escrito aqui. Após o Jaziel, e o último é o Matheus, que assessora a deputada Ana Paula Lima. Bom dia a todos. Nós não estávamos inscritos, na verdade, nós não tínhamos inscrito, porque o nosso representante já falou. Mas é tudo que já foi falado até agora, ou seja, Porto de Imbituba, aeroporto. Eu vou só dar 2 exemplos. Parabéns. Vou dar 2 exemplos aqui. Nós tivemos a BR-101. O que aconteceu com a BR-101? Ela demorou muito para ser duplicada. Realmente demorou muito. Nós tivemos um grande prejuízo com a demora da duplicação da BR-101. Esses números foram levantados pela Fiesc. Nós temos aqui no sul também a barragem do Rio São Bento. Vocês imaginam, demorou também, demorou um bom tempo, depois ela saiu. Vocês imaginam se nós não tivéssemos a barragem do Rio São Bento? Nós teríamos falta d'água. Então é importantíssimo que essas obras aconteçam, que realmente que elas aconteçam. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Todos juntos no processo do desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Nós estamos falando aqui da infraestrutura, mas nós temos que falar na educação, na saúde, na segurança pública, ou seja, tudo isso em favor do desenvolvimento de Santa Catarina, mas todos juntos. Mais uma vez, muito obrigado. Enquanto eu chamo aqui o Jaziel, falo em nome do Rio Grande do Sul, em breve também, eu vou divulgar aqui, eu pedi uma audiência com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, até para pedir o empenho de todos os deputados e do próprio governo para fazer pressão. Jaziel, por isso que eu estou citando aqui. Por que eu... vem aqui, Jaziel. Alisson, a única visita técnica que eu pedi em loco foi aqui. Porque eu sei, além de ser a nossa região, é porque nós estamos mais próximos de finalizar. É a primeira de todas as BRs, né? Então, por isso que nós estamos aqui. As demais, eu farei audiência pública em Brasília. Jaziel, em nome do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputada. Bom dia às autoridades. Alisson, pessoal do DENIT aqui e as autoridades. Uma alegria a gente poder participar com vocês. Sobre o Rio Grande do Sul, nós queria trazer algumas informações aqui. São 8,3 quilômetros só. Tá? 54% mais ou menos está pronto a terraplanagem desde 2010, 11, por ali. Tá? Então, assim, a gente já tem 4 quilômetros que é só colocar o pavimento. Claro, dar uma recuperada no que a natureza degrada um pouco e colocar o pavimento. Nós temos 26 milhões em caixa, empenhado no contrato do DENIT. Agora, com esse pacotão do governo, então, há
promessa de ser empenhado mais recurso. Então, a gente está monitorando diariamente a entrada desse recurso, mas hoje nós temos 26. Deputado, nós chegamos a ter mais recurso, só que aí, em função de demora no projeto. Para você ter ideia, foi entregue 5 vezes o projeto de terraplanagem. Só foi aprovado pelo DENIT, lá em Brasília, ou Porto Alegre, dia 14 de julho agora. Então, nós ficamos com dinheiro em caixa desde o ano da pandemia, sem poder gastar devido à demora. Então, assim, ó, essa questão aí nos afetou bastante. Quero fazer aqui também uma menção de todo o esforço que a gente fez em 2016. Vi aqui o colega Laor, da imprensa, foi lá no Porto de Vituba com um drone. Foi muito assim, legal as ações que a gente fez em 2016, porque a obra então não tinha começado. Então, o deputado Edinho nos ajudou, conversou com o ministro, fez com que a obra começasse. E assim, ó, tem uma informação que eu quero trazer para vocês que é muito importante. Nós fizemos um estudo desde a Argentina até o mar, foram analisados 39 trechos, e a gente viu qual o chamado VMDA, que seria o volume médio diário de veículos. A informação que a gente traz aqui para vocês, que a média dos 39 trechos deu 4.897 veículos por dia. O que significa isso? Se nós computar 2 pessoas por veículo e um gasto médio de $50, que seria posto de gasolina, alimentação, pouso e comida, nós estamos falando de uma rodovia que vai injetar nessa região aqui mais de 890 milhões de reais. Há espaço desde Vacaria até a 101 para mais de 190 bancas de frutas. Porque se vocês olhar a mesma distância da Rota do Sol, lá da região da Várzea do Cedro até o mar, existem mais de 70 bancas de banana. Né? Então, assim, é só um exemplo do que ela vai mexer na economia. Fora a questão do porto, que vai viabilizar vários centros de logísticas, nós vamos estar interligando, por exemplo, um produto vir manufaturado da região de São Paulo até o Porto de Bituba, embarcar aqui e ir até o Chile, no Porto de Antofagasta, embarcar para a Ásia. Nós vamos economizar vários dias de mar. Em vez de ter que ir lá na Patagônia ou fazer a volta pela América Central, vai se criar um dos melhores corredores logísticos do Brasil, chamado corredor bioceânico. O pessoal do Mato Grosso trabalha muito e nós vamos ter primeiro que eles. Então, Alisson, fica o nosso pedido aí, que tudo que as empresas aqui te pedir, a nível de, enfim, disponibilizar a equipe para auxiliar, para que a gente possa agilizar essas escavações, né? Então, é muito importante. E aí eu queria fazer aqui um gancho, a questão do Caminhos da Neve. Tu não tem noção da minha alegria. Assim, ó, saí emocionado e ver tu falar aí que vocês estão com interesse de abraçar o Caminhos da Neve. Por quê? A gente cria uma logística, por exemplo, da questão do arroz, da cerâmica e os produtos aqui, né, a cerâmica azulejo, a cerâmica vermelha, porque ele pode chegar no oeste catarinense, em vez de ter que ir lá em Santa Amaro, ele vai subir a Serra da Rocinha e vai a São Joaquim, vai a Lages e vai ao oeste catarinense. Então, assim, ó, saiu esse pacotão do Jorginho e não saiu o Caminhos da Neve, nos assustou. Então, fica o nosso pedido para... Ou o Jorginho abraça, ou vocês abraçam imediatamente, porque ela está parada desde 2018, projeto, britador, e temos, inclusive, licenças ambientais paralisadas. Então, dá para nós integrar toda aquela região de Lages e São Joaquim por aqui, com o extremo sul, né? E nós poder criar esse caminho novo aí com o oeste catarinense. Então, fica esse nosso pedido. Agradecemos muito. Parabéns, deputada Giovana, pela iniciativa. Nossa, isso para nós foi um dia especial mesmo, para toda a nossa região e todos os que estão aqui. Obrigado. Obrigada, Jaziel. Desde 2015, né? Tu me adicionou num grupo aí de Serra da Rocinha e ele tem a informação de tudo isso, é muito importante a gente sempre estar conversando. Obrigado pelas considerações. E eu vou... Acho que o microfone aqui não está funcionando, gente. Talvez é pilha. Eu vou chamar aqui o Matheus. Matheus, pode falar na tribuna mesmo? A gente já está encerrando. O Matheus é assessor da deputada Ana Paula Lima, e quando o requerimento foi para a comissão, eu quero aqui agradecer, porque nenhum deputado, nem da base, se opôs e votou contra o meu requerimento. Então, desde a base, a oposição, realmente todo mundo aprovou. Obrigada, então.
Então, obrigado, deputada, parabéns a todos que fizeram a apresentação. A deputada Ana Paula é vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, então ela pediu, eu sou de Tubarão, também não sou aqui do extremo sul, mas também é uma cidade, um município que vai ser muito beneficiado pela obra por conta da rota alternativa que cria, tanto turística quanto para escoamento da indústria, né? E gostaria de parabenizar aqui o Alisson pela fala, pela apresentação dos dados, e não posso deixar de registrar aqui a mudança de chave que claramente houve em dedicação e empenho em resolver o problema quando houve a mudança do governo. Acho que a gente precisa deixar registrado que o aumento do orçamento do DENIT para esse ano também passa por uma decisão administrativa do governo Lula, em que pese a maior parte da bancada não seja da base governista aqui, o governo Lula tem dado atenção especial aqui para o Estado, para Santa Catarina, especialmente para as obras de infraestrutura, de uma maneira muito diferente do que vinha sendo até o final do ano passado, e acho que a fala do Alisson deixa isso bem claro. Então acho que é importante a gente registrar que a virada de governo, a entrada do presidente Lula no governo, mostrou uma mudança de foco na vontade de realizar essa obra. Obrigado. Obrigada, Matheus. Eu só gostaria, para encerrar, de perguntar aqui para os nossos amigos também do DENIT, se gostariam de fazer alguma consideração para a gente encerrar e subir agora para a Serra da Rocinha, tanto o Névio e o Isaldo. Alguma consideração? Alguma pergunta, gente? Ademirzinho, por favor, eu pedi para passar a lista e o que se escrever eu chamei. Você gostaria de falar, vereador? Então, Ademirzinho aqui, representando o governo do Estado, e o secretário de Infraestrutura, a qual eu falei, e agradeço a presença aqui, Ademir. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, deputada, e por trazer todo esse povo para cá, o DENIT e tudo mais. A confiança do governo, né, e do secretário Jair Comper, e do pedido dos deputados também, estamos aqui representando. Só para deixar bem um pouco mais claro, superintendente Alisson, né? Eu já tinha ouvido, e agora, logicamente, os deputados, já é o anseio deles e dos prefeitos também, dessa federalização, dessa 285. E eu vi você bem colocar que demanda, às vezes, de projetos, porque vocês não têm pessoas lá, sim, para analisar, né? Então, seria um sinal, então, para que, em caso, o Estado, pretendendo, é só a gente trabalhar forte e encaixar o projeto nessa federalização aqui, e pode ser entregue para vocês. É isso? Esse é o recado que eu posso levar ao governo? Isso, exatamente. Assim, não são todas as rodovias, né, passíveis de federalização que o DENIT tem interesse em federalizar. Isso é uma decisão, inclusive, de direção. Mas a 285 e a 163 são prioridades para nós porque fazem sentido do ponto de vista de corredor logístico. Como ele bem colocou, é um corredor bioceânico. A 163 também a gente vai fazer o corredor sul, lá no Rio Sul, em Santa Catarina, e norte no Rio Grande do Sul, vai ser um grande corredor também de cargas. Então, por isso, a gente tem o interesse de trazer para nós. A questão do projeto é porque a gente não abre mão de ter projetos de contorno e ampliação de capacidade, porque a gente não pode pegar uma rodovia, né, num estado, vamos colocar assim, regular, para ruim, como está a 163, e aqui mais regular, no caso da 285, só para dar manutenção. Isso não faz sentido para nós. Tá? O sentido é a partir de um projeto de contorno ou de adequação de capacidade, ampliação de capacidade. Porque o leito dela, a gente entende que esse VMD vai subir, tá? Essa expectativa de 4 mil veículos dia, Gesiel, né? Trouxe para nós aí, Jaziel. Ela tende a aumentar paulatinamente, né? Isso é a experiência a partir da fruta, da banca de fruta, do café que vai sair no topo da serra, né? Da movimentação. Eu que saio de Florianópolis para ir para Gramado, eu não vou mais usar a Rota do Sol. Eu vou querer ir pela Rota Catarinense, eu vou querer passar por mais um atrativo turístico nosso aqui, né? E também vai ser um caminho para ir para os canyons. Vai ter outros apelos que vão surgir e vão denotar essa necessidade da federalização. Mas é importante assim, ó, o DENIT tem analistas para analisar o projeto, mas nós não temos carteira de contrato de projeto, como o governo do Estado tem. Então essa é a nossa condição para federalizar a 285 e a 163. Então tá, muito obrigado. E o Vicelar, superintendente, mandou um abraço para vocês. Muito obrigada. O vereador Ney quer fazer o uso da palavra? Eu só tenho horário para nós subirmos. Então, Ney, 1 minuto. Alguém mais gostaria de fazer uma consideração? E aqui à frente, a imprensa já pode ir se organizando. Nós vamos fazer uma coletiva aqui e vamos subir. Gente, vamos subir a serra, porque é lindíssimo o visual lá. Vale a pena
vocês irem lá hoje ver, e após, quando tiver concluído todos, com certeza. Ney, aqui. 1 minuto, por favor, Ney. Valeu, deputado, obrigado, bom dia a todos. Eu achei que estava em pauta, né, porque disso que eu não me inscrevi. Tá? Os nossos agricultores, na 285, nós precisamos, né, imploramos, já fizemos várias reuniões, tivemos com os deputados, a ofício, os deputados federais, né, a visita ao DENIT, à infraestrutura. Nós não podemos esquecer das nossas vias vicinais, os nossos tratores. Nós não queremos que o nosso agricultor vá para a cidade. Nós queremos que eles fiquem na agricultura, tá? Na agricultura, porque lá ele tem o pão de cada dia, né? E lá ele dá o alimento para nós. Então vamos pensar, o DENIT aí na hora do projeto, que esteja uma vicinal para os nossos tratores se deslocarem para o serviço. Obrigado. Obrigada, Ney. Obrigada. Essa reivindicação do Ney eu recebi das câmaras municipais e nós vamos com certeza buscar junto, eu encaminho o ofício para vocês também. Eu quero neste momento agradecer a honrosa presença dos membros da mesa, Isaldo e Névio, estamos à disposição. E, com certeza, a colaboração de todos será imprescindível para que essa comissão atinja seu objetivo. Declaro, então, pois, encerrada esta mesa para seguirmos a visita até a rodovia. E agora, eu preciso, se alguém for almoçar, levanta a mão. Fora os prefeitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só um minutinho, querida. 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16. 16 fora os prefeitos. Todos os prefeitos vão, os deputados? Vamos ter lá 30 por aí. Eu declaro encerrada, né? O relatório será montado e apresentado na Comissão de Obras Inacabadas amanhã e com a data prevista. Eu coloco o desafio. 30 de março, imprensa. Obrigada, gente. Valeu.